Amém? Glória a Deus. Iniciando mais uma célula no dia de hoje, sabadão, com o tema: a igreja serve para quê? Gostaria de dizer que estou muito feliz e honrado também. Esse tema falou muito ao meu coração e creio que Deus vai falar com você hoje. Amém? As duas passagens que a gente vai usar é Atos 2, 42 ao 47 e Atos 4, 32 ao 35. Mas antes, como de costume, vamos orar, pedir para que o Senhor fale conosco através da palavra dele. Amém? Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Deus, pelas nossas vidas, pela nossa saúde, Jesus. Obrigado, Deus, porque não tem faltado nada, porque Tu tens sido fiel, Senhor. Obrigado, Deus, por tanto amor, por tantos ensinamentos, Senhor. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Jesus. Que saiamos, Deus, a partir de hoje, nessa célula, Senhor, abençoada, neste tempo que o Senhor terminou, transformados pela Tua palavra, Jesus. Obrigado, Deus, porque poderia termos um destino diferente, mas aprove ao Senhor nos preservar e permitir que vivêssemos o dia de hoje. Por isso somos gratos, Senhor. Obrigado por este momento. A igreja serve para quê? Boa pergunta, né? Os evangélicos não praticantes, ou chamados também de desigrejados, são definidos por alguns especialistas como os fiéis que creem, mas não pertencem a nenhuma denominação. Sendo cada vez maior o número de pessoas que nascem em berço evangélico e, como muitos católicos, não praticam a sua fé. Os dados da pesquisa revelam que os evangélicos de origem que não mantêm vínculo com a crença, em números absolutos, são mais de 4 milhões de pessoas nessa condição. Alguns dados afirmam que, segundo o movimento que mais cresce no Brasil depois das Assembleias de Deus, é os desigrejados. As pesquisas apenas confirmam uma tendência há muito identificada, que é o crescente número de pessoas que buscam a espiritualidade, a chamada religião, buscam a espiritualidade sem a religião e deseja a experiência de fé sem a necessidade de uma submissão às instituições religiosas. É o fenômeno da fé privatizada em que cada um escolhe livremente o que quer, retirando ingredientes das prateleiras disponíveis no mercado religioso. O novo cenário de hoje faz surgir perguntas que exigem respostas urgentes. Por exemplo, a igreja serve para quê? O que vocês acham? Qual é a função da comunidade cristã na sociedade e na experiência da peregrinação espiritual? O novo cenário de hoje faz surgir essas perguntas e nos diz que a experiência dos cristãos no primeiro século, no dia seguinte ao de Pentecostes, narrada ali no livro de Atos que a gente leu, serve de referência para a relevância de uma convivência em comunidade. Então, a igreja serve para quê? A igreja serve para manter viva a memória da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que é o que está relatado lá em Atos, e em tempos nossos atuais, quando as crenças são desvalorizadas e as verdades se tornam a interpretação de cada um, é importante saber não apenas em que se crê, e os cristãos compreendem a fé como confiar em uma pessoa, Jesus Cristo, mas também saber o que se crê, e por isso os cristãos chamam de fé também um conjunto de crenças e afirmações a respeito do Deus em quem crê e confiam. O Evangelho é uma boa notícia e os cristãos devem saber qual é essa notícia. A igreja é a comunidade que preserva a memória de Jesus, a sua pessoa e a sua obra. Então volto a perguntar: a igreja serve para quê? A igreja serve para manter viva a esperança que se fundamenta na abertura para o mistério divino. 2 pontos.
todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Apóstolos com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Olha que tremendo, que é o texto que a gente viu. Em tempos de banalização do sagrado, as pessoas perdem a noção do mysterium tremendum, ou mistério tremendo, isto é, já não tem na alma o tremor que coloca o homem de joelhos diante da manifestação do divino, e nem mesmo esperam que tal aconteça. A igreja é, portanto, a comunidade que preserva a expectativa de que o céu se abra, de que o favor divino se derrame sobre a terra. E é engraçado porque a principal mensagem, né, do cristianismo, o próprio evangelho, ele é manifestado através da comunidade cristã, da igreja. E a bênção que é a internet muitas vezes está tirando esta oportunidade, ou pelo menos a consciência de que se deve congregar. Enquanto o mundo vai se tornando cada vez mais frio e fechado, condenado às estreitas possibilidades da racionalidade e dos limites do poder humano, a igreja fala do milagre como possibilidade real, e os cristãos se dedicavam à oração. Olha que louco. Então volto mais uma vez a perguntar: a igreja serve para quê? Bom, a igreja serve para manter viva a oferta de amor de Deus em resposta à solidão humana. Como disse no trecho, né? Eles se dedicavam a partir do pão, todos os que creem mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades em bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Perdão. Da multidão dos que creem, um era a mente e um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da casa e os colocavam aos pés dos apóstolos. Em tempos que individualismo, egoísmo, segregação e competição darwinista, a igreja é a comunidade da fraternidade, da partilha, da solidariedade e da generosidade. A igreja é a comunidade da aceitação, do perdão e da reconciliação. É na igreja que se concretiza a oração que Jesus, a respeito de Deus, disse para os discípulos, né, entre Deus e os homens, abre aspas, que eles sejam um. Mais uma vez, a igreja serve para quê? A igreja serve para manter vivos os sinais do reino de Deus na história. Grandiosa graça estava sobre todos eles. A igreja é o povo de Deus a serviço do testemunho da presença do reino de Deus, que se completa com a afirmação de que a igreja deve viver o que prega para poder pregar o que vive. A igreja é a comunidade em que o anúncio da presença do reino de Deus entre os homens é seguido do convite, desafio, que Jesus fez quando chamou os discípulos. Vem e vê. Pois o evangelho de Jesus Cristo não é apenas uma mensagem que se deve crer, mas principalmente um novo tempo em que se deve viver. Que bênção, glória a Deus. A igreja serve para quê? Bom, a igreja serve para manter viva a esperança da ressurreição. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Quando o lacre romano do túmulo de Jesus foi rompido no domingo da ressurreição, a vida afirmou sua vitória sobre os agentes promotores e mantenedores da morte. Sobre os processos da morte, que são enfrentados pela esperança de um dia a própria morte, o último inimigo cairá de joelhos diante do Senhor Jesus. Top demais, mano. A igreja é a comunidade dos que se rebelam contra a morte em todos os lugares e todas as dimensões. E contra elas, lutam com todas as forças que recebem do doador da vida.
A igreja é a comunidade que já não vivem com medo da morte, como diz lá em Hebreus 2,14. Dos que anunciam e vivem dimensões de vida e dos que profetizam a ressurreição até o dia que Jesus estaremos diante dele. Celebraremos a vitória daquele que em Apocalipse diz: não tenham medo, eu tenho as chaves da morte e do inferno, pois eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Amém. Bom, se quisermos ver algo de novo, temos que rever a igreja descrita em Atos dos Apóstolos, entendendo que a história ainda está sendo escrita em nossas vidas como os nossos próprios atos, e não dos apóstolos, né? Deus abençoe a nós nesses novos começos. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Tava me lembrando aqui, mano, eu tô com vontade de chorar. Tava me lembrando do livro de Emaús, em que Jesus encontra com 2 discípulos caminhando, e Jesus faz umas perguntas para eles e eles não identificam Jesus. E aí, quando Jesus se despede, né, ao final da jornada ali do caminho deles, um dos discípulos fala para o outro: nosso coração não queimava enquanto ele nos expunham as Escrituras. Esse é o efeito da palavra de Deus nas nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Este é o tema da célula de hoje. Estou com o coração quebrado diante de Deus, agradecendo por esta palavra maravilhosa, agradecendo por fazer e ter uma comunidade em que eu posso fazer parte. Obrigado, Senhor. Vamos orar novamente. Obrigado, Jesus, por esta palavra. Obrigado, Jesus, por cada um que nos ouviu. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, ajudado. Fala conosco, dirige a vida dos apóstolos, dos pastores, dos líderes da igreja, Jesus. Que a condição seja conforme a Tua palavra. Nós nos inclinamos a Ti, porque achamos que o Senhor nos quer nos salvar. Amém. Glória a Deus. Sabadão estaremos de novo aqui. Deus abençoe.